Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, 29 de julho de 2020. Esta meditação é uma meditação da série Fé, Amor e Esperança, nesse tempo de pandemia, e que será transmitida ao vivo hoje à noite no canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Então, quando você assistir essa live, já terá acontecido lá no nosso canal. Pode também frequentar e visitar o nosso canal na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Quero falar hoje sobre a situação de pecadores diante de uma pandemia como essa, que nós nunca tivemos em nossa geração. Eu nunca vi isso, tenho 61 anos, isso nunca aconteceu durante todos esses anos. Eu quero ler inicialmente Romanos capítulo 3, de verso 21 a 27, que diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecadores anteriormente cometidos. Mas para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Quero falar sobre dois grupos de homens. Todos começam dizendo, eu pequei. Mesmo aqueles que não querem afirmar, no fundo do seu consciente, eles sabem que são pecadores. Então eles começam com eu pequei, mas. O que vem depois do mas? Alguns dizem eu pequei, mas não mudo. Às vezes até dizem que irão mudar, mas as suas atitudes nunca mudam. O importante é o que a pessoa continua fazendo e praticando. Outros dizem, eu pequei, mas não pecarei mais. E, nesse sentido, eu tenho notado pecadores que não se arrependem de seus descaminhos, mesmo diante dessa pandemia tão terrível, mesmo diante da proximidade de luto de um parente, de um amigo próximo, das previsões sombrias que ainda permanecem com esse vírus, coronavírus, ameaçando a vida de todo mundo praticamente. Como pode pecadores insensíveis, endurecidos e embrutecidos assim? Eu encontro as respostas olhando para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus declarou a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Nesse capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre a graça de Deus, que a graça de Deus liberta. Está falando dos israelitas, e que nem todos os israelitas são, de fato, no sentido de Israel espiritual. Nem todos os descendentes de Abraão são descendência de fato de Isaac, aquela descendência da fé, aquela descendência piedosa. E ele, então, ao dizer no verso 15, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, está falando que isso é sua atribuição. Ele quem decide a quem irá manifestar compaixão, a quem irá manifestar misericórdia. E, como diz a Escritura no verso 17, a respeito de Faraó, que Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder. E então, o verso 18 em seguida diz, ele tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. E não temos como queixar a respeito da vontade de Deus, como nós podemos queixar se nós somos formados do pó? Ele é o oleiro, nós somos a criatura. De maneira que o que nós podemos olhar para a palavra de Deus é olhar quando ela indica que ele ama, e ele vai demonstrar misericórdia às pessoas piedosas, aquelas pessoas até que não eram povo de Deus, como Paulo relata a respeito de Oséias, chamando onde ali não era meu povo, agora será meu povo. Então Deus é um Deus misericordioso. E ele diz em Êxodo 34 que o seu amor é dedicado a milhares e milhares de gerações.
E ele perdoa a malignidade, a rebelião, o pecado, de modo que não depende do esforço humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Isso lembra o Salmo 32, o Salmo de Davi, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E no verso 6 ele diz: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de te poder encontrar. E é aqui que está a maravilha. E o verso 10 diz: o ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Então a diferença desses dois grupos é que o grupo eu pequei, mas não mudo, não é piedoso. Ele não invoca o nome do Senhor. Ele não suplica as misericórdias do Senhor. Ele permanece nas suas muitas aflições, achando que está escapando da praga, que vai escapar do juízo divino. Para eles, o Salmo 32 deveria ser lido o verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Essas pessoas, pecadores, não se sujeitam a Deus, eles não têm entendimento. Mas já as pessoas que sabem que pecaram, dizem: eu pequei, mas não pecarei mais. A exemplo daquela palavra que Jesus deu à mulher pega em adultério, flagrante, e ele disse: eles não te condenaram, mulher, nem eu. Vai e não peques mais. Então o verso 10 do Salmo 32 diz: o ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Assim a vida cristã, uma vida alegre, e quanto mais será ela alegre na eternidade. Mas a vida carnal, a vida frustrante aqui no mundo, dos ímpios, ela é terrível e será tão terrível na eternidade. As pessoas que não são piedosas, elas são capazes de matar, roubar e destruir. Mas vem o juízo de Deus, e um dia elas não escaparão desse juízo de Deus. Eu tenho compartilhado nas redes sociais o problema aqui da nossa cidade, que a prefeitura já recebeu mais de 81 milhões para equipar hospitais com novos leitos de UTI, mas nenhum leito de UTI foi inaugurado. Há denúncias de que aspiradores falsificados foram comprados com esse dinheiro. Está havendo denúncia de que esse dinheiro está sendo proposto ser desviado para obras públicas como asfaltamento de ruas. É necessário asfaltamento de rua, mas o nosso povo está morrendo por faltar leitos de UTI na nossa cidade. Eu lembro do ministro Paulo Guedes, que disse que os homens são capazes de matar para tomar o poder. Eu tenho visto isso acontecer no meio da pandemia. Políticos inescrupulosos, homens impiedosos, são capazes de desviar dinheiro da saúde para tomar o poder político em suas mãos, para juntar riquezas para o seu bel prazer. Isso é uma vida carnal frustrante. E quanto mais será na eternidade. Estava conversando com o irmão Dimar, nosso professor de EBD, ele repete uma frase interessante. Ele diz, uma frase de pastor Assis Cabral, foi pastor dele no Rio de Janeiro: mais vale um crente fraco do que um incrédulo forte. A gente vê muito incrédulo forte lá no mundo. Na igreja, às vezes, nós vemos um crente fraco. Qual que é a diferença? Um crente fraco, ele sabe que está errado naquilo que está errando. E uma hora ele vai acertar o caminho, o seu coração sabe que está errado. Mas o forte, o incrédulo, o ímpio, o forte está errado e acha que está certo. E por isso ele é capaz de matar, ele é capaz de destruir, ele é capaz de roubar. E isso é uma herança pecaminosa. Deixa eu falar um pouquinho de teologia do William Horner sobre teologia contemporânea, quando ele aborda a doutrina de Agostinho, que foi um dos primeiros a abordar esse aspecto da herança pecaminosa. E ele fala que o impulso que caracteriza a raça humana se manifesta nas suas obras pecaminosas, pelo fato da herança humana ser uma herança pecaminosa, que o homem é pecador. Por isso ele tem propensões para o pecado. Por isso ele tem uma forte tendência para a pecaminosidade. Se não for o socorro, a graça de Deus, ele não pode se livrar dessa herança pecaminosa. Ele encontra-se preso a essa conduta pecaminosa. Ele só pode se tornar livre à medida que Deus proporcione uma graça suficiente para quebrar essas correntes do pecado. Agostinho situou a fonte do pecado original, que é a fraqueza
ou a incapacidade de fazer o bem no sentimento do orgulho humano. O caso de Adão, que desejou algo mais, ele quis ficar independente de Deus, ele não queria permanecer na situação de dependente com relação ao Criador, ele desejou tomar o lugar de Deus. Foi iludido pela serpente, que passou a ideia de que ele poderia se tornar como Deus e comeu do fruto da árvore. Essa recusa do homem de aceitar a sua posição de criatura foi determinada, de modo a acomodar-se e, de uma forma descabida, presunçosa, querer ser igual ao Criador, recusando-se a dar ao Criador, recusando-se a dar a Deus o lugar próprio em sua vida. O homem descobriu o resultado disso, que é o prevalecimento da concupiscência, o prevalecimento da ambição desmedida no seu coração. Em outras palavras, uma vez que Deus deixou de ser o próprio centro da sua vida, o homem degradou-se ao ponto de cometer todas as formas de pecado. Tornou-se avarento, lascivo, capaz de roubar o próximo, capaz de assassinar e comportar-se egoisticamente. Assim, o pecado de Adão foi transmitido aos descendentes. O orgulho, que vem a ser uma das fraquezas básicas do homem, explica a existência do imenso abismo que separa o que o homem foi destinado a ser e o que ele é. Disso se desprende que a fonte dos males que atinge um homem é de natureza espiritual. Por isso encontramos as diferenças desses dois grupos. O homem que diz eu pequei, mas não mudo, é o orgulhoso, o presunçoso. Ele não permite que Deus seja o centro da sua vida. E ele então tenta escapar da praga divina, do juízo divino, mas um dia não conseguirá mais. Mas o crente, que é piedoso, e ele se encaixa na bem-aventurança daquele que Deus não atribui culpa e nem engano, porque confessou o seu pecado, porque achou a misericórdia de Deus, como homem piedoso fez súplicas em tempo de poder encontrar misericórdia, ele diz, não pecarei mais. E ele demonstra com atitude nova, agora tudo se fez novo em sua vida, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu noto que pecadores que se arrependem dos seus descaminhos têm uma nova vida em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, a manifestação do poder e da graça, da misericórdia de Deus, foram libertos das cadeias que prendiam a essa herança maldita, a essa forte influência para o pecado. Mas os outros, vejo, mesmo diante da pandemia, da visão próxima do luto de alguém próximo, das previsões sombrias, continua orgulhoso, arrogante e continua vivendo uma vida centrada em si mesma. Isso é herança pecaminosa e não conseguirá jamais se libertar. Mas Paulo estava dizendo em Romanos 3, mas a graça, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Deus manifestou a sua justiça em Cristo Jesus, porque todos pecaram, todos estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora justificados pela graça de Jesus mediante a redenção, ele nos dá uma nova oportunidade de vida. Ele demonstra a sua justiça em Cristo Jesus lá na cruz. Por isso não há agora mais motivo para orgulho. Nosso motivo agora é viver com humildade, centrados na graça de Jesus, submissos a Deus, querendo viver como homens piedosos, homens que fazem súplicas a Deus em tempo de poder encontrar a misericórdia, em tempo de receber misericórdia de Deus. Ó, vida cristã, uma vida alegre. E quanto mais será na eternidade? Mas a vida carnal é uma vida frustrante. E quanto mais será lá na eternidade? Eu quero estar sempre aos pés da cruz, me humilhando e humilde pedindo misericórdia, Senhor. Ajuda-me a viver uma vida pela graça, centrada em Ti, ó Pai. Que o Senhor seja o primeiro na minha vida, agora e para sempre. Eu espero que seja também na sua vida. Que você faça súplicas também ao Senhor,
seja um homem piedoso em tempo de poder encontrar a graça e a misericórdia. Em nome e por amor de Jesus. Amém.